O mapa da Fiocruz alerta para a tendência de casos de síndrome respiratória aguda em quase 60 cidades goianas. E uma das causas é o coronavírus. Esse aumento de casos é para daqui 3 semanas, mas a ocupação de leitos de UTI em Goiás voltou a preocupar. Novas vítimas em Goiás do golpe do Pix. Em Lusiânia, uma mulher perdeu R$60 mil. Motoristas sofrem com os buracos na GO 309 entre Pires do Rio e Caldas Novas. Um estudo de engenheiros da Universidade Federal de Uberlândia aponta que a estrutura da ponte Afonso Pena e Tumbiara está comprometida. Essas e outras notícias você vê agora no Jornal Anhanguera. Olá, muito boa noite para você. Seja muito bem-vindo ao nosso Jornal Anhanguera desta terça-feira, agora 7h08. A Justiça condenou João Teixeira de Faria, o João de Deus, a mais 2 anos e meio de cadeia. O Bruno Mendes está ao vivo com a gente e tem todos os detalhes. Dessa vez ele foi condenado por qual crime, hein, Bruno? Boa noite para você. Olá, Tiago. Boa noite a você, a todo mundo que nos acompanha. Nesta terça-feira, o juiz titular da comarca de Abadiânia condenou João Teixeira de Faria, o João de Deus, a mais 2 anos e meio de prisão. Nesse processo, Tiago, que inclusive cabe recurso, o Ministério Público acusou João de Deus de abusar sexualmente, mediante fraude, durante atendimentos espirituais de 10 vítimas. Mas o Poder Judiciário rejeitou a acusação de 9 dessas vítimas e o processo seguiu apenas com uma acusação. A gente lembra que esse caso, inclusive, segue em segredo de justiça. Preparamos também uma cartela com todas as condenações de João de Deus até aqui. A gente lembra que ele está preso desde o final de 2018. Já foi condenado a 59 anos de prisão por crimes sexuais em 2 processos. Também foi condenado a 4 anos de cadeia por porte ilegal de arma de fogo. E agora, nesse último processo, a mais 2 anos e meio por violação sexual mediante fraude. Juntas, Tiago, essas penas somam mais de 64 anos de prisão. Mas João de Deus ainda espera por mais de 10 julgamentos, mais 10 processos que ainda estão em andamento. A gente lembra que em março do ano passado, por conta da pandemia, João de Deus conseguiu na justiça o direito a cumprir pena em regime domiciliar, ou seja, em casa. Esse é só mais um crime, né, Bruno? Obrigado por sua participação. A gente tem uma resposta aqui. Em nota, a defesa de João de Deus disse que ele é inocente e que vai recorrer da decisão por considerar que as provas do processo são frágeis. Uma pesquisa da Fiocruz mostra que uma parte de Goiás pode ter um aumento da síndrome respiratória aguda grave nas próximas semanas. Isso preocupa porque hoje a maioria dos casos dessa síndrome é de Covid-19. Os estudos da Fiocruz mostram que 3 regiões de Goiás estão com 95% de chance de aumento de síndrome respiratória aguda grave. Aparecida e mais 24 municípios, Itumbiara e mais 11, Catalão e outras 17 cidades. São 55 municípios no total. O coronavírus é uma das causas dessa síndrome respiratória, como explica essa pesquisadora da Fiocruz. Hoje, a gente tem como dado que grande parte das síndromes respiratórias agudas no país são por Covid, né? Então, assim, eu acho que é um alerta que os gestores eles têm que estar atentos, a população tem que estar atenta. E, principalmente, quer dizer, eu acho que tem uma mensagem que eu acho que é central. A gente ainda não tem essa pandemia controlada no país. Essa projeção da Fiocruz é para daqui a 6 semanas. Mas as taxas de ocupação das UTIs dos hospitais da rede estadual hoje já preocupam a Secretaria de Saúde de Goiás. Teria um repique de segunda onda que a gente considera até mais desafiador do que uma terceira onda. Porque a terceira onda se pressupõe que o número de casos está lá embaixo, já foi vencida essa barreira, os leitos estão desocupados. Não é a situação atual. Nós estamos com a taxa de ocupação alta, ainda o mínimo que tivemos de hospitais do estado foi 78% e começou a subir novamente. Então é um repique de segunda onda, né, e isso nos preocupa bastante. Goiânia não aparece no mapa da Fiocruz, mas independentemente disso, vive um momento de alerta. 62% dos pacientes atendidos no hospital de campanha aqui na capital, mês passado, eram moradores de Goiânia.
As UTIs dos hospitais da rede municipal também registram alta na ocupação. Nesta terça, 78% dos leitos estavam ocupados. A taxa de transmissão da doença caiu de 1,3 para 0,82. Isso significa que 100 pessoas infectadas com a Covid-19 contaminam outras 82 pessoas. O que não nos deixa em uma situação confortável, o uso das máscaras, o distanciamento, independente deste valor, ele é muito necessário para que a gente impeça a disseminação do vírus. E mesmo com a taxa de transmissão alta, as pessoas seguem desrespeitando as regras. Na região da 44, vendedores e clientes não usavam máscaras. Na Avenida Anhanguera, mais gente sem a proteção. No shopping da rodoviária de Goiânia, vendedor com máscara pendurada e consumidor com ela no queixo. Nós estamos voltando a ter os nossos índices de internação semelhantes ao que nós tínhamos janeiro, fevereiro e março. As nossas taxas de ocupação nos hospitais privados já têm atingido próximo a 100%. Nós já estamos tendo dificuldade de internar os pacientes, tanto na enfermaria quanto na unidade de terapia intensiva. A minha visão nesse momento é de baixar medidas preventivas mais rígidas e enérgicas para a gente evitar esse colapso novamente no sistema de saúde, filas de pessoas precisando de UTI e a mortalidade elevada. A única forma de combater essa epidemia, já ficou clara, é por medidas preventivas. Não adianta ficar ampliando leitos de UTI, porque isso é enxugar gelo. Em torno de 50% dos pacientes que vão para a UTI, infelizmente, vão a óbito. Tem que ter essa medida preventiva, como a gente viu na reportagem do Honório Giacometto, secretário de Saúde, dizendo que esse é um repique da segunda onda, que pode ser muito pior do que uma possível terceira onda. A gente segue falando de pandemia. Aumentou o número de idosos de um abrigo de Anápolis que precisaram ser internados por causa da Covid-19. No total, 13 estão internados. Especialistas avaliam que sem a vacina, a situação poderia ser ainda pior. Desde o início do surto, todos os 80 idosos passaram por exames. 2 morreram com a doença e outros 27 internos estão com a Covid-19. 13 deles tiveram sintomas mais graves e precisaram ser levados de ambulância para hospitais da cidade. Nossa equipe estava ao vivo para o Bom Dia Goiás quando uma ambulância do SAMU chegou para transferir mais uma idosa. Ela apresentou piora dos sintomas e também foi hospitalizada. Os idosos aqui do asilo foram vacinados no fim de janeiro. De acordo com especialistas, o percentual de internos que evoluiu para sintomas mais graves da doença é considerado pequeno. E o cenário poderia ser pior se essas pessoas não estivessem vacinadas. A vacina protege contra formas graves, diminui mortalidade, diminui complicações. Talvez a gente esteja observando isso, talvez seja a primeira prova que a vacina está passando, né? Idosos vacinados num abrigo e agora enfrentando a doença. Dona Maria da Conceição está entre os idosos com sintomas leves da doença. Agora ela está isolada, aguardando o resultado do teste. A Dona Maria foi a primeira idosa a ser vacinada no estado. A direção garante que desde o começo da pandemia as visitas estão suspensas. E a suspeita é que o surto veio depois que idosos passaram por consultas em clínicas de Anápolis. Além dos internos, pelo menos 4 funcionários estão afastados por causa da doença. Os médicos alertam, mesmo depois da vacina, é preciso manter todos os cuidados. A gente precisa manter os cuidados para diminuir transmissão. Então a gente ainda tem uma vacinação muito pequena, né? Poucas pessoas vacinadas ainda, para poder achar que está tranquilo, para baixar a guarda. Quando a gente tiver 50% da população vacinada ou mais, aí a gente pode começar a pensar em voltar à normalidade. A vacina, a gente sabe, não dá 100% de segurança, mas é a melhor forma de prevenção. A Secretaria de Saúde de Anápolis disse que está acompanhando os idosos que testaram positivo para a Covid-19. O Ministério da Saúde informou agora há pouco que as vacinas que estavam no freezer que superaqueceu em Paranaiguara não vão poder ser utilizadas. Ao vivo, vamos para Rio Verde conversar com o repórter José Eduardo Rodrigues. Qual foi a posição do Ministério, hein, Zé? Boa noite para você.
Oi, Tiago, boa noite para você e para todos. Esse resultado foi divulgado agora há pouquinho pelo Ministério da Saúde. Segundo o Ministério, o resultado da avaliação foi insatisfatório para o uso das vacinas contra a Covid-19. Toda a análise foi feita pelo Instituto Nacional de Controle de Qualidade em Saúde. O Ministério esclarece que as perdas operacionais correspondem a 10% do total de doses distribuídas, que já são previamente calculadas. O Ministério reforçou ainda que não foi notificado pela Prefeitura de Paranaiguara quanto a outros tipos de vacina. Mas a gente lembra aqui, que mais de 2.000 doses estavam no freezer. A gente tem acompanhado essa situação desde a semana passada. Esse freezer superaqueceu. Deste total de vacinas de mais de 2.000, mais de 800 eram contra a Covid e o restante de pelo menos 18 tipos de doença. A Polícia Civil e o Ministério Público estão acompanhando de perto o caso. Inclusive, uma perícia já foi feita no final de semana e agora espera-se o resultado para saber o que de fato aconteceu com esse freezer. Num documento da própria Prefeitura enviado para o Ministério Público, o município disse que as doses ficaram numa temperatura de 30 graus, quando o indicado é de 2 a 8 graus positivos. Hoje a cidade recebeu, Tiago, 130 doses da vacina contra a Covid para serem usadas na aplicação do reforço da segunda dose. A gente segue acompanhando esse caso lá de Paranaiguara, que chamou bastante atenção na semana passada. E agora o posicionamento do Ministério da Saúde. Tiago. Obrigado por sua participação. Bom trabalho para você, José. Nós não conseguimos contato com a Prefeitura de Paranaiguara. E olha, no fim da tarde, o governador Ronaldo Caiado usou as redes sociais para anunciar a chegada de mais vacinas aqui para o estado, na madrugada de amanhã. Vamos ver o print que ele colocou aí? É isso. Notícia boa neste fim de tarde, minha gente. Nessa madrugada, à 00:10, chegam mais 189.000 doses da AstraZeneca Fiocruz, todas para a primeira dose. A cada remessa que chega, nossas esperanças se renovam. Só descansarei quando todos os goianos estiverem protegidos. E aí ele coloca lá uma hashtag Vacina Goiás. Mudar de assunto agora para te contar que estelionatários estão se aproveitando da nova modalidade de transferência por Pix para roubar dinheiro de contas bancárias. Em Lusiânia, uma mulher caiu no golpe e perdeu R$60 mil. Em menos de 24 horas, a Viviane viu o saldo da conta despencar de R$65 mil para 58 centavos. Fiquei sem chão, eu não sabia, e quando eu vi que foi feito vários Pix e vi que nenhum dos nomes era conhecido. Foi feito mais de 13 Pix, para o nome de pessoas diferentes, foi feito boleto também, bancário, fez pagamento de cartão de crédito. Agora ela espera uma resposta do banco que está investigando o que pode ter acontecido, mas ficou insegura. Eu não sei se alguma coisa foi o meu telefone que clonou, tenho medo até de usar. Até os outros bancos que eu tenho conta, eu vou estar indo lá e vou estar mudando, vou mudar a senha, vou mudar tudo. Os criminosos têm demonstrado preferência pelo método Pix para roubar dinheiro das contas bancárias das vítimas. Pelo Pix, é mais fácil transferir sem informações detalhadas de quem vai receber o dinheiro. Isso acaba dificultando o rastreamento dos ladrões. Em Rio Verde, no sudoeste do estado, 10 casos estão sob investigação do Ministério Público e da Polícia Federal. Uma servidora pública perdeu R$37 mil. Entrei no aplicativo e acionei o Pix. Eu fui mexer na minha galeria para pagar um pouco de foto, uma foto do meu saldo bancário. No outro dia de manhã eu fui olhar meu saldo, tinha levado até meu limite. De acordo com essa delegada, desde março, quando o Pix começou a ser popularizado, o número de ocorrências de furtos eletrônicos aumentou. O mercado está se adaptando a esse tipo de transferência mais rápido, em que você só tem que botar um tipo de número. Então, por isso, as pessoas estão buscando com mais facilidade a questão da transferência via Pix. Do mesmo modo, os crimes cibernéticos vão se atualizando. É possível dificultar a ação dos bandidos. Um deles é a questão de você cadastrar, por exemplo, seu número celular para receber SMS com informações de transferências feitas online e instantâneas. Você recebe assim que a transferência é feita, de forma que você consegue entrar em contato imediato com o banco e contestar a transação. Em nota, a Caixa disse que está em contato com a polícia para esclarecer toda essa situação. Disse também que pedidos de contestação podem ser feitos em qualquer agência do banco e que, caso o cliente desconfie de alguma ação, pode ligar para o Serviço de Atendimento ao Consumidor no 0800 726 0101.
Nós procuramos o Banco Pan da entrevistada de Lusiânia, que mostramos na reportagem, mas não tivemos retorno. E há pouco, o José Eduardo entrou de Rio Verde para falar sobre as doses perdidas de Paranaiguara. Chegou uma nota aqui para a gente. O vice-prefeito e secretário de Saúde, o Acácio Rodrigues, disse que só vai se manifestar após a conclusão das investigações. Seguindo, em Uruaçu, no norte do estado, o empresário acabou preso depois de ter fugido com o carro da ex-companheira. Ela denunciou a situação para a polícia e aí o homem acabou preso. Vamos para Porangatu conversar com o repórter Tiago Costa. Suas informações, Tiago, boa noite. Boa noite, Tiago. Boa noite para quem acompanha a gente. Olha, a Polícia Civil disse que contra esse homem existem 13 denúncias de ex-companheiras que alegam terem sofrido algum tipo de violência por parte deste empresário que foi preso pela Polícia Rodoviária Federal de Uruaçu. Esse homem, esse empresário é de Goiânia, ele estava com o carro da ex-companheira tranquilamente, como se esse carro fosse dele. Eles tiveram um relacionamento de aproximadamente 5 meses e o delegado responsável por esse caso, Dr. Peterson, mandou para a gente um vídeo falando um pouco mais sobre quem era este homem. Vamos acompanhar o vídeo. Eles mantinham um relacionamento amoroso por somente 5 meses e nesse período de tempo ele agrediu, difamou e ameaçou a ex-companheira por diversas vezes. E somente ele era quem conduzia o veículo de propriedade dela. Ele não permitia que ela conduzisse o próprio veículo. Em razão dessa situação de abuso, ele se apropriou do veículo da vítima e tomou um rumo ignorado. Que absurdo, né, Tiago? Esse homem também agredia os cachorros dessa ex-companheira. Ele acabou sendo flagrado com o carro, levado para a delegacia de polícia de Uruaçu, foi autuado em flagrante, foi levado ao presídio e agora deve responder então às autoridades sobre esses crimes. Tiago, volto com você no estúdio. Obrigado por sua participação, Tiago. Boa noite para você e para o pessoal aí do Norte. Olha, termina na segunda-feira, dia 31, o prazo para entregar a declaração do imposto de renda. Em Goiás, mais de 20% dos contribuintes ainda precisam prestar contas. A reta final está sendo de trabalho dobrado para o Kleber. Mesmo com o prazo prorrogado por causa da pandemia, muita gente lembrou da declaração só agora. Coitado do contador, que trocou a casa pelo escritório. Não compensa, já tem que voltar rapidinho, né? Tá quase que eu estou morando aqui no escritório agora. Devido à grande quantidade e às pessoas que se atrasam para levar a documentação. E o Kleber garante que muita gente desconhece que precisa informar os gastos para a Receita Federal. É obrigatório para quem recebeu acima de R$ 28.500 em rendimentos tributáveis em 2020. Isso equivale a um salário acima de R$ 1.900, incluindo o 13º. Até agora, 77% dos goianos entregaram a declaração. E faltando 6 dias para o fim do prazo, mais de 200 mil pessoas ainda precisam prestar contas com o Leão para atingir a meta do Estado. São esperadas mais de 1 milhão de declarações. A Receita sabe quem está obrigado a declarar, pelo cruzamento das informações das fontes pagadoras. O Ricardo sabe bem quais os transtornos de perder o prazo. O técnico agrícola ainda está resolvendo pendências do ano passado, quando deixou de declarar. Eu tive que pagar a multa. Estou até resolvendo para ver se está tudo certo aqui agora, para não ter problema para ir para frente, né? E esse ano? Esse ano já está declarado, já. Antes de fechar o prazo, eu já declarei. Certinho. 7h26, hora de um intervalo, tudo muito rápido a seguir. Laudo mostra comprometimento da ponte que é cartão postal em Tumbiara. E a buraqueira no trecho da GO 309 complica a vida de motoristas. 7h28, de volta com o seu Jornal Anhanguera para te contar que engenheiros da Universidade Federal de Uberlândia concluíram que a estrutura da ponte Afonso Pena, que liga Goiás a Minas, está comprometida. A ponte, construída em 1909, é um cartão postal de Tumbiara. Foram identificados parafusos soltos, peças rompidas, cabos de sustentação frouxos e muita corrosão. Tanto na superestrutura da ponte, ou seja, na parte de cima da ponte, tá? E também na parte inferior do tabuleiro, que é onde os veículos passam, está também muito corroído. Então, aquilo lá pode causar, sim, um dano, não de queda da ponte, de ruína da ponte, mas de parte da estrutura ali que compõe esse tabuleiro. Então, ele pode romper.
O próximo passo dos engenheiros é elaborar um projeto de restauração, que será apresentado para as prefeituras de Araporã, em Minas Gerais, e Itumbiara, no sul goiano. As prefeituras estão agora se reunindo para montar uma equipe interdisciplinar para que possam tratar de forma conjunta como será realizado o projeto de reestruturação da ponte. Desde 2017, caminhões e ônibus estão proibidos de passar pela ponte. Isso depois que um caminhão passou por aqui com carga superior à máxima permitida, de 12 toneladas, e danificou as estruturas. Construída em 1909, a Ponte Afonso Pena tem mais de 150 metros de comprimento e liga Goiás a Minas Gerais. O cartão postal sobre o rio Paranaíba é tombado como patrimônio histórico nacional. Em 2020, ela foi fechada após um laudo do IPHAN apontar risco de colapso. Até que a obra seja feita, o tráfego está sendo controlado. Só pode passar um carro por vez. Tão bonito, né? Olha aí quem passa pelo trecho de 50 quilômetros da GO 309 entre Pires do Rio e Caldas Novas está indignado. A parte da pista recebeu a operação Tapa Buracos, mas tem cerca de 40 quilômetros até chegar à cidade de Caldas Novas, que está tomado por buracos. Nesse ponto da rodovia, dá para perceber que o local foi consertado recentemente, mas basta passar pela ponte que a situação muda completamente. Esta aqui é a ponte sobre o Rio do Peixe. Nós estamos a mais ou menos 40 quilômetros de Caldas Novas, uma das principais cidades turísticas de todo o estado de Goiás. Mas para chegar até a cidade das Águas Quentes, o motorista precisa ter muito cuidado e atenção redobrada. Isso porque a pista, logo depois daquela curva ali, está cheia de buracos. Seu Elias passa por aqui 3 vezes por semana e hoje perdeu um pneu. Essa dificuldade vai tentar sair, tem muita carreta que está andando muito, né? Então essa é a nossa dificuldade do trabalho aqui, que quando igual nós vinha comentando, se a estrada tá boa, rápido a gente vai e volta. Esse vídeo foi encaminhado pelo Divino Aparecido Gonçalves. Ele precisa passar pelo trecho toda semana porque faz tratamento médico em Caldas Novas. Aí, a situação do caminhão aí, ó. A buraqueira que tá aí. Não tem como, um desrespeito com a população que paga imposto. E os buracos são grandes. Alguns tomam quase a metade da pista. Muitas vezes o motorista precisa andar pelo acostamento e até invadir a pista contrária. Quem anda por aqui afirma que há quase um mês as obras foram paralisadas sem que o trabalho fosse terminado. Tem que ter atenção redobrada, porque se já pensou se você está com a família e bate num buraco desse aí, estoura um pneu, alguma coisa? É perigoso. Muito perigoso. Sobre a paralisação da obra, a Goinfra não respondeu nossos questionamentos, mas disse que ainda essa semana uma equipe técnica vai analisar o trecho e fazer os reparos necessários. Agora quero te mostrar 2 flagrantes de carros que pegaram fogo hoje. Em Rio Verde, o carro estava na garagem quando o incêndio começou. O fogo atingiu o telhado da casa. Homens do Corpo de Bombeiros apagaram as chamas. Felizmente, ninguém ficou ferido. As causas estão sendo apuradas. Já em Catalão, um carro começou a pegar fogo quando o motorista estava dirigindo no centro da cidade. Pessoas que passavam pelo local ajudaram a controlar as chamas até a chegada dos bombeiros. Ninguém ficou ferido. Depois de 3 meses fechado neste ano, o Parque Nacional das Emas, ali na região sudoeste, vai reabrir. A Tássia Fernandes tem os detalhes. Com você, Tássia, boa noite. Boa noite para você e para todos. Vai reabrir com várias medidas de prevenção à Covid-19, né, como o uso de máscaras, tanto pelos monitores quanto pelos visitantes. O pessoal vai disponibilizar álcool gel ali nas entradas do parque. No caso de ônibus, por exemplo, só vão poder entrar aqueles que tiverem até 15 pessoas. No ano passado, o parque chegou a ficar fechado por 7 meses, reabriu em outubro, depois em fevereiro deste ano fechou novamente. E agora o ICMBio, né, o Instituto Chico Mendes, que administra o parque, publicou essa nota autorizando a retomada dessas atividades a partir de amanhã, como, por exemplo, os passeios aquáticos de boia cross, de bote sobre o Rio Formoso, também os passeios de bicicleta. Agora, os acampamentos, esses continuam proibidos.
o Parque Nacional das Emas, que fica na divisa dos municípios de Mineiros e Chapadão do Céu, aqui em Goiás, pega parte também ali de Costa Rica, em Mato Grosso do Sul, e tem mais de 130 mil hectares, uma das maiores áreas preservadas de cerrado da América Latina e que, inclusive, é considerado patrimônio natural da humanidade pela Unesco. Então, essa visita retoma amanhã com todas essas medidas de prevenção, viu, Tiago? Quem for tem que seguir os protocolos. Obrigado, Tássia. E a nossa imagem do dia mostra a preocupação de funcionários do Parque Ipiranga, em Anápolis, com um peixe que acabou ficando preso numa sacola. Os funcionários contaram que viram o peixe nadando em círculo e decidiram ajudar. Colocaram um gancho na ponta de uma vara comprida e conseguiram pescar a sacola. O peixe veio junto, caiu na grama, mas logo voltou para a água. A gente está vendo a imagem ali. Fica aí o puxão de orelha em quem sai poluindo a natureza, né? Olha lá, aí o funcionário puxa, o peixe veio junto, mas pelo menos sai da sacola e logo, logo cai na água. Bom demais. Uma boa noite para você, estamos indo embora com imagens de Anápolis. Até mais, até amanhã, gente, valeu!